Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para mais um dia, né, da nossa leitura. Deus tem sido bom. Vamos orar? Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por mais esse momento. Senhor, nós queremos te pedir que Teu Espírito Santo nos ilumine mais uma vez, nos ensine. Esteja conosco aqui, Espírito Santo, trazendo direção, trazendo iluminação da Tua palavra, revelação. Senhor, nós queremos ter cada dia mais entendimento daquilo que o Senhor tem para nós no hoje, aquilo que o Senhor tem para nós nessa palavra desse dia, Pai. Muito obrigada, Deus, por estar nos fortalecendo dia após dia, pelo nosso espírito estar sendo cada dia mais construído na Tua presença, Jesus. Muito obrigada, Deus, por esse momento. Eu te louvo, Jesus, e te agradeço pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pelas pessoas que estão conosco aqui pelo YouTube, ou, Senhor, de alguma maneira esse vídeo tem chegado, Senhor, para vidas que eu muitas vezes nem imagino que estejam vendo, mas eu sei que o Teu Espírito está trabalhando na minha vida e na vida dos meus irmãos. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus. Amém. Vamos lá, gente. Hoje a gente começa uma nova jornada, né, que é o livro de Êxodo. Coloquei lá nos comentários do grupo a respeito do significado, né, da palavra êxodo. A tradução para o português, gente, e até acho que para outras línguas, né, ela veio um pouco modificada do original para dar entendimento para nós, né, do que falava esse livro. Então, Gênesis, o significado no hebraico é Bereshit, que significa o princípio, né, o início, o princípio, na verdade, é a primeira palavra, né, no princípio. Então, aquela palavra ali é Bereshit, e os 5 primeiros livros aqui, então, do Pentateuco, eles são, o nome deles é a primeira palavra que começa o livro, né? E então, Gênesis é Bereshit, que significa o princípio, né, ou no princípio, ou princípio simplesmente, no hebraico. E Êxodo, como eu havia dito, é uma tradução um pouco diferente no original, no hebraico, porque era esse o significado que Deus estava querendo dar. Então, o livro Êxodo, em hebraico, o nome é Shemot, alguma coisa assim. E significa nomes, né? Então, Deus estava dando nomes à sua nação Israel, dando nomes a essa nação que ele estava construindo e agora iria libertar para formar a sua nação escolhida, santa, né, separada, para levar para a terra prometida, Canaã. Então a palavra Shemot em hebraico significa nomes. E é exatamente o que começa o livro ali, a gente vai ver, né? São estes os nomes. Então, o nomes aí é Shemot, que significa então o nome do próprio livro de Êxodo. A palavra Êxodo, que foi traduzida para o português e acho que até para o inglês e tudo mais, tem a ver com saída, né? Com essa saída do Egito para Canaã. Então, eles colocaram isso para que a gente entendesse o sentido do livro, né? Ou o sentido do que o tradutor queria trazer para nós, que leríamos depois. Mas o hebraico fala a palavra Shemot, que significa nomes, ok? Então, só para efeito de conhecimento nosso aí. Êxodo capítulo 1, 2 e 3 nós vamos ler hoje. Hoje é o segundo dia, né, da semana 5. Então, semana 5, dia 2, nós vamos começar Êxodo capítulo 1 ao capítulo 3. 1, 2 e 3. O livro de Êxodo, praticamente, nós vamos ele inteiro, né? Na semana 5, 6 e o início da semana 7. O único texto que nós vamos ter no meio aqui da nossa leitura, se não me engano, é um salmo. Deixa eu ver se ele tá aqui. Que é um salmo de Moisés. Não, a ordem cronológica colocou o salmo, acho que em Levítico ou em Deuteronômio. Quer ver? Levítico, Números, que é um salmo que foi feito por Moisés. Está lá em Números, Salmo 90, depois nós vamos ler. Esse Salmo 90 foi feito por Moisés. Então aqui a gente vai 2 semanas aí praticamente, né, dentro do livro de Êxodo. E ele vai corrido, né? Ele vai na sequência e nós não vamos ter nenhum outro livro intercalando, ok? Vamos lá? Então, Êxodo 1, 2 e 3.
Diz assim, Êxodo 1:1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, com suas respectivas famílias: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. O número total de descendentes de Jacó foi 70. José, porém, já estava no Egito. Passou o tempo e morreram José, seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel eram muito férteis e tornaram-se muito numerosos e fortaleceram-se grandemente, de maneira que encheram aquela terra. Nesse meio tempo, um novo rei que não conhecia José subiu ao trono do Egito. O novo rei disse ao povo: Vejam, o povo israelita é muito numeroso e mais forte do que nós. Precisamos ser astutos para com esse povo, para que não se tornem mais numerosos ainda e, em caso de guerra, não se aliem-se aos nossos inimigos, pelejem contra nós e sejamos forçados a fugir do país. Então colocaram sobre eles mestres de obras para forçarem os israelitas a trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiro de Pitom e Ramsés. No entanto, quanto mais os maltratavam, mais eles se multiplicavam e se espalhavam, de maneira que os egípcios passaram a ficar com medo dos israelitas. Então, os egípcios os sujeitaram a uma escravidão severa, tornaram a vida deles amarga, impondo-lhes o árduo trabalho de preparar o barro para fazer tijolos, além de todo o trabalho no campo. Em todas as situações, os israelitas eram sujeitos a uma cruel escravidão. O rei do Egito deu ordens às parteiras hebreias, entre elas Sifrá e Puá, dizendo: Quando vocês ajudarem as mulheres hebreias a dar à luz, façam o seguinte: se for menino, matem-no; se for menina, deixem-na viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Elas deixavam os meninos viver também. Então o rei do Egito mandou chamar as duas parteiras e perguntou-lhes: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As parteiras responderam ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são cheias de saúde e dão à luz antes que chegue a parteira. Deus abençoou as parteiras e o povo continuou crescendo e se tornou cada vez mais forte. Como as parteiras temeram a Deus, ele foi bom com elas e fez com que tivessem suas próprias famílias. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: joguem-no no rio Nilo, todos os meninos hebreus recém-nascidos, só deixem viver as meninas. Então o capítulo 1 fala justamente desse momento da história de transição, né? Há uma transição acontecendo histórica aqui nesse momento do Êxodo, do início, né, do livro de Êxodo, em que nós temos então todas as nações, todas as famílias de Jacó, né, dos filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, dentro já toda a sua família no Egito, como nós vimos no final de Gênesis. O faraó abençoa, permitindo que eles fiquem ali e podem tomar posse da terra, trabalhar e serem então supridos ali no Egito durante aquele período. Porém, nós temos então a morte de José, que nós vimos no final do livro de Gênesis, nós temos a morte de Jacó, e o livro também fala justamente da morte de todos os irmãos de José. Então o livro de Êxodo fala aí de uma geração que já passou, de uma geração que não vive mais. E além da primeira geração, que foi a geração que viu tudo o que Faraó fez por José e pela família de Jacó, além de não ser mais essa geração viva, e agora uma nova geração já está ali, jovens, homens, mulheres, né, filhas e filhos, netos e bisnetos de Jacó, estão ali crescendo e se multiplicando na terra do Egito. Agora também há um novo faraó no trono. Então aquele faraó também, da época de José, ele morre ou perde o trono. Eu acredito que ele foi morto, se não me engano, historicamente nesse momento.
Era o faraó Ixo, né, de uma linhagem Ixa que estava no poder, e ele é derrubado. Então um novo faraó no Egito nesse momento aqui entra no poder, e ele não conhece a história de José. Ele não sabe o que José fez pelo Egito durante os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. Então, quando ele chega e toma o poder, ele olha para a nação do Egito e percebe uma desigualdade do tamanho de nação. Os egípcios parecem ser em menos número do que os hebreus. E esse faraó então teme por uma reviravolta, né, por uma revolução ali, e por eles perderem novamente o trono. E por causa disso, eles então escravizam, começa um momento de escravidão com o povo de Israel. Esse é o contexto do que acontece. Então a gente começa a ver agora Israel sendo escravizado. Lembra que eu falei para vocês no finalzinho de Gênesis que quem estava escravo de Faraó eram os egípcios, porque eles tinham perdido as suas terras, eles tinham perdido as suas propriedades, eles tinham perdido o seu gado, seus rebanhos por causa da fome. Eles tinham vendido tudo para o Faraó em troca do alimento. Então os egípcios eram para estar escravos, né? E não agora Israel. Mas esse novo faraó que entra não conhece toda essa história, não conhece todo esse contexto. E sempre que há uma transição de poder, essa pessoa que toma o poder, ela quer mostrar serviço, ela quer mostrar que ela está no poder e que ninguém manda e que ela sabe o que ela está fazendo. Então ele simplesmente inverte os papéis, né? Os egípcios se tornam agora uma nação forte, poderosa, porque o novo faraó então assim impõe, e quem fica no lugar dos escravos egípcios então são os hebreus. Vamos colocar eles como escravos para que eles não se revoltem, para que eles não se levantem e guerreiem contra nós. E pior, ele começa a perceber que se ele deixar muitas mulheres hebreias terem filhos homens, esses filhos homens vão crescer, se tornar grandes guerreiros e então se levantar numa guerra e destruir o Egito, né? Tomar posse do Egito. Esse era o medo do faraó. Então ele começa então a fazer um decreto nesse momento de morte aos meninos. Então só poderia viver as meninas, o sexo feminino. Os meninos nascidos de sexo masculino então deveriam ser mortos para não crescer e se tornar um grande exército. O medo de Faraó era ser totalmente, né, levantado um grande exército e tomado o Egito em favor dos israelitas. Então a gente já vê aqui uma mão, né, do próprio diabo tentando justamente sucumbir, matar a linhagem de Israel. Mas Deus, ele é poderoso para agir justamente, inclusive aonde há circunstâncias difíceis. Capítulo 2. Um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o por 3 meses. Como já não era mais possível manter o bebê escondido, ela pegou um cesto feito de junco e o vedou com betume e pôs nele o menino. Depois deixou o cesto entre os juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou vigiando de longe para ver o que aconteceria com ele. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, acompanhada das suas servas, que ficaram passeando pela margem do rio. A princesa viu um cesto entre os juncos e mandou sua serva buscá-lo. Quando abriu o cesto, viu o menino que estava chorando. Ela teve compaixão dele e disse: deve ser um menino hebreu. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá e arranje uma ama hebreia para criar o bebê? Sim, faça isso, respondeu a filha do faraó. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse a ela: leve este menino e crie-o para mim. Pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando o menino cresceu, a mãe levou a filha do faraó, que o adotou. Assim ele passou a ser o filho da filha do faraó. Ela o chamou de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Anos mais tarde, quando Moisés já era adulto, foi visitar seus irmãos hebreus e viu o quanto estavam sofrendo. Ele viu um egípcio espancar um hebreu que pertencia ao seu povo. Moisés olhou para um lado e para o outro
e como não viu ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu irmão? O homem respondeu: quem o colocou como príncipe e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram. O faraó ficou sabendo desse caso e decretou a morte de Moisés. Mas Moisés fugiu do faraó e foi para a terra de Midian. Quando chegou lá, sentou na beira de um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber aos rebanhos de seu pai. Então vieram os pastores daquela região e expulsaram as moças dali. Moisés se apressou em defender as jovens e deu água ao rebanho delas. Quando voltaram para casa, seu pai Reuel perguntou: por que vocês voltaram tão cedo hoje? E elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores. Além disso, tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde ele está? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem o homem para jantar conosco. Moisés aceitou morar na casa de Reuel, e ele deu a Moisés sua filha Zípora como esposa. Eles tiveram um filho, a quem ele chamou de Gerson, dizendo: sou forasteiro em terra estrangeira. Depois de muito tempo, morreu o rei do Egito. Os israelitas estavam gemendo debaixo da terrível escravidão e clamaram a Deus. Deus ouviu o seu gemido e atentou para a aliança que tinha feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus deu atenção ao sofrimento dos israelitas. Gente, capítulo 2, ele faz um relance, né, de alguns fatos muito rápidos, né? Fala do casamento dos pais de Moisés, né? Joquebede e Anrão. Fala já do nascimento desses filhos, desse homem. Então, eles têm 3 filhos que a gente sabe, lá na frente eles vão aparecer: Miriam, Arão e Moisés. Moisés é o filho mais jovem, ok? E aí ela tem esse decreto do faraó matando todos os bebês. Para não perder o filho, ela esconde. Vendo que não pode esconder, ela então tem essa estratégia de pôr no cesto, sabendo que de alguma maneira podia haver um livramento para Moisés. E era exatamente isso que Deus estava fazendo. A filha de Faraó então encontra o cesto com Moisés, toma a própria mãe, né? Então é Joquebede que cria Moisés até ele desmamar. Isso aproximadamente até os 5, 6 anos de idade, era quando uma criança naquela época desmamava. Ela leva Moisés para o palácio para devolver para a filha do faraó, porque ela era a dona dele, vamos dizer assim, né, por adoção. E então ele é criado no palácio de Faraó. 2 situações acontecem aqui. Ele vê um egípcio espancando o seu povo. Então Moisés muito provavelmente já entendia que o povo hebreu era seu povo, e então mata o egípcio e o esconde na areia. No dia seguinte ele encontra, na verdade, 2 hebreus brigando e tenta então também apaziguar aquela situação, trazendo paz àquilo, mas eles não aceitam e dizem para Moisés que eles sabem da morte do egípcio. Então Moisés, temendo o próprio faraó, a morte dele, foge para a terra de Midian. Isso fala da região da Mesopotâmia ali mais ou menos. Se vocês olharem no mapa, vocês vão ver onde fica mais ou menos a região de Midian. E então Moisés mora ali, fugitivo do Egito. Ele mora ali na casa de um homem, de um sacerdote de Deus, chamado Reuel ou Jetro. Vai ter uma outra tradução que traz o nome Jetro para esse homem. Ele tem 7 filhas e uma das suas filhas se torna a esposa de Moisés, ali mesmo na terra de Midian. Nesse momento, Moisés tem um primeiro filho chamado Gerson, e então ele fica sabendo que o faraó, que estava na época em que ele fugiu, morreu. Então há uma possibilidade de um retorno aqui, né, para a sua terra natal, para o seu povo Israel. E aqui a gente vai ver então que Deus começa a despertar no próprio Moisés esse desejo de retornar para o Egito. Deus ouve o gemido do seu povo ali no Egito. Gente, nós estamos falando de em torno aqui já uma média de
270, 280 anos aproximadamente. Aliás, mais, né? São 400 anos de escravidão, perdão. Então, nós já estamos aí mais ou menos 400 anos à frente, né? Dessa história aqui em que José morre, Jacó morre, o faraó muda, o outro faraó toma poder. Então, percebem que a história de 2 capítulos do início de Êxodo se passa exatamente em torno de 400 anos, em 2 capítulos. Então, por quê? Porque o foco da história de Êxodo, Deus quer deixar registrado para nós, e esse é a parte mais importante, é justamente essa chamada, esse chamado de Moisés para a libertação. Moisés também, assim como José, é um tipo de Cristo, um tipo de Jesus, né? É uma tipologia de Jesus e vai ser esse intercessor, vai ser esse libertador, vai ser esse salvador para o povo hebreu ali no Egito escravizado. É maravilhoso olhar com esses olhos como essa história começa, porque a gente vai conseguir entender muitas coisas do que Deus está fazendo. Capítulo 3, versículo 1, vamos lá, nosso último texto de hoje. Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o lado leste do deserto e chegou perto de Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no meio de uma chama de fogo que saía de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas o fogo não consumia a sarça. Então disse consigo: vou lá ver de perto esta coisa espantosa. Por que o fogo não queima aquela sarça? Mas vendo o Senhor que ele se aproximava para observar, do meio da sarça o chamou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Não se aproxime, continuou Deus. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. E disse Deus: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto com as mãos, com medo de olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus mestres de obras. Conheço bem o sofrimento do meu povo. Por isso, desci para libertar os israelitas das mãos dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra boa e ampla, terra em que existe leite e mel em abundância. É a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Sim, porque o clamor dos filhos de Israel chegou até os meus ouvidos e tenho visto como os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu o enviarei ao faraó para tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Eu não sou a pessoa certa para essa tarefa. E Deus lhe respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que você está sendo enviado por mim. Depois de tirar os israelitas do Egito, eles virão prestar culto a mim neste monte. Moisés disse a Deus: suponhamos que eu vá falar com os filhos de Israel e lhes diga: o Deus de seus pais me enviou para falar com vocês. Se eles perguntarem: qual é o nome do seu Deus? O que eu vou dizer a eles? E Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. E disse ainda: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. E Deus continuou a falar com Moisés: diga aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome eterno, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá, continuou Deus, reúna os líderes de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a mim. Ele me disse: acompanhe o meu povo e veja o que fizeram com ele no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito e levá-los para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra em que existe leite e mel e abundância. Os líderes de Israel aceitarão a sua palavra. Depois você irá com os líderes de Israel ao rei do Egito e você dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, se encontrou conosco.
Agora, pois, deixa-nos ir a uma distância de 3 dias para o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Eu mesmo estenderei a minha mão e castigarei os egípcios com todos os meus milagres que farei no meio deles. Só então ele os deixará ir. Quando isso acontecer, vou fazer com que os egípcios tratem vocês com bondade, de maneira que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Cada mulher israelita pedirá à sua vizinha e às suas hóspedes joias de prata e de ouro e roupas com as quais vocês vestirão seus filhos e as suas filhas. E assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Gente, capítulo 3 tem algumas particularidades aqui muito importantes para a gente prestar atenção. Então, Moisés está ali cuidando do rebanho do seu sogro Jetro e percebe então essa sarça que está pegando fogo, mas que não se consome. E ali começa então esse início desse chamado maravilhoso de Moisés, e o Senhor então fala com ele ali, dando direção de que ele está ouvindo o clamor do povo de Israel lá no Egito, sofrendo sob as mãos dos seus feitores lá, né, dos seus líderes. E Deus diz que ele está descendo para livrar o seu povo. Gente, o mais importante é a gente sempre se atentar a esses detalhes. Percebe, ó? Versículo 7, eu vou ler de novo para que vocês... Versículo 8, perdão. 3:8, olha isso. Por isso, desci para libertar os israelitas das mãos dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra boa e ampla. Então, desci. Quem está descendo para fazer essa libertação é o próprio Senhor. Então, lembra que eu falei que Moisés é um tipo de Cristo? Quem está descendo do céu para livrar o povo de Israel da escravidão do Egito é o próprio Senhor. Moisés vai ser esse canal de Deus para fazer isso, mas quem está descendo, quem está vindo em favor do seu povo é o próprio Deus, é o próprio Cristo, o próprio Jesus, porque o anjo do Senhor, quem está falando aqui com Moisés, é o próprio Senhor Jesus, uma tipologia, né, ou uma teofania, como alguns podem ver, porque a sarça está ali, o fogo está ali, e daquele fogo Deus começa a falar com Moisés. Então é o próprio Senhor quem está descendo. Então a gente não tem um Moisés saindo do lugar onde ele está e indo livrar o povo de Israel. Não, é o próprio Deus quem está descendo do seu trono para vir e fazer essa libertação ao povo de Israel. Moisés é um canal, é alguém que Deus está usando com mãos, pés, boca, né, para falar em nome dele. Mas é ele próprio, o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus está sobre a vida de Moisés. A gente vai ver isso. E é ele quem está, então, fazendo com que as coisas entrem nos seus eixos nesse momento para libertar o povo de Israel da escravidão. Deus relembra a promessa que ele fez a Abraão, dizendo que ele, então, tiraria esse povo da escravidão. E eu vou abrir até aqui para a gente a genealogia, para vocês verem aonde nós temos esses nomes desses povos que Deus fala que eles estão em Canaã. Se vocês que estão comigo no grupo olharem para uma genealogia que eu mandei lá para vocês, um quadro da genealogia, ele está aqui aberto comigo. Quando a gente olha para a genealogia de Noé, né, para a árvore genealógica de Noé, e lá nós temos Sem, Cã e Jacó, e Jafé, perdão. Sem, Cã e Jafé, ok? De Sem nasce toda a linhagem de Israel, que a gente já sabe. Então, Abraão vai sair desse primogênito, o próprio Isaac, Esaú, Jacó, todas essas nações vão sair daí. Os edomitas, né, que são a descendência de Esaú, a gente tem os ismaelitas, que são a descendência de Ismael, então, que são os árabes, e os israelitas, que são, então, essa linhagem de Jacó. Então, nós estamos olhando para o quadro primeiro de Sem, do primogênito de Noé, ok? É toda a linhagem de Israel e mais os filhos que nascem de Ismael e os que nascem também
dos outros filhos, né, de Abraão. Mas aqui nem tá falando muito deles, mas eles aparecem ali na linhagem. De Cã, que é o segundo filho de Noé, que é o filho do meio, e é aquele filho que tornou o pecado de Noé exposto, né, aos irmãos, e que Noé amaldiçoa Cã. De Cã, nós temos um filho dele que chama Canaã. Se você voltar lá na genealogia, em Gênesis, você vai lembrar e você vai ler lá. Então, um dos filhos de Cã, do segundo filho de Noé, que foi amaldiçoado, chamava Canaã. Então, é desse Canaã, desse rapaz, desse homem chamado Canaã, é que descende todos os cananeus. Então, lembra que eu falei para vocês também dentro do livro de Gênesis, que a gente olhar para a genealogia faz a gente entender algumas coisas e compreender quem são esses povos que vão aparecendo na Bíblia, quem são essas pessoas que vão formando essas nações, esses povos ao redor ali de Canaã e até fora de Canaã, ok? Então, Deus está falando que essa terra a qual ele prometeu para Abraão dar como herança aos filhos de Israel, ela hoje está nas mãos dos cananeus. Então, quem são esses cananeus que estão lá? São os descendentes de Cã, do filho de Cã chamado Canaã, ok? E aí, por isso que Deus cita todas as nações, todos os povos que estão morando ali em Canaã. Vejam no versículo, tanto no versículo 9, quer ver? 8, 9. Versículo 8 que a gente estava lendo. Eu vou continuar porque é a segunda parte. Por isso, desci para libertar os israelitas das mãos dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra boa e ampla, terra em que existe leite e mel em abundância. Olha aqui, é a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Esse mesmo texto, Deus repete lá no finalzinho, quase, do capítulo 3, versículo, deixa eu pegar aqui, versículo 17, ó. Prometi tirá-los da opressão do Egito e levá-los para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra em que existe leite e mel em abundância. Então, quem está falando aqui com Moisés a respeito dos cananeus é o próprio Senhor. E Deus está citando então para Moisés quem são as pessoas que nesse momento da história aqui estão habitando a terra de Canaã, que é a terra que Deus deu como herança para Abraão. Então, havia uma promessa dada a Abraão a respeito de posse de terra, que era o território de Canaã, ok? Porque Canaã era um dos filhos de Cã, de Noé, e por causa da maldição que o próprio Noé libera sobre Cã pela desobediência e o pecado, então aquele território Deus então entrega aos filhos de Sem, que na verdade são a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, ok? Então eles vão ser obrigados a devolver essas terras, não são desses povos, e sim são dos filhos de Sem. Se vocês olharem lá na genealogia, a gente vai ver que de Cã nasce justamente dois filhos chamados Sidom e Et. Eu tô olhando para a genealogia, tá, gente? E desses dois homens nascem todos esses outros povos aqui, filhos, né, nascem os heteus, os jebuseus, os amorreus, os girgaceus, os heveus, os arqueus e os sineus. Então, percebem que quando a gente vai lendo o texto bíblico e a gente compreende que as nações, que os povos que estão habitando em Canaã são justamente essa descendência do filho de Noé, chamado Cã, que tem um filho chamado Canaã, e desse filho Canaã nasce todos esses outros filhos, e esses filhos é que vão tomando posse do território daquela terra e vão pondo seus próprios nomes naquele território. Então fica Canaã por causa do patriarca deles, né, que é esse filho de Cã chamado Canaã,
Então ele põe aquele nome, porque aquele território todo ele toma posse e vai pondo os seus filhos, os seus descendentes para cuidar de parte daquilo. Então é como se eles tivessem tomado posse de uma terra que não era deles, e sim era da descendência de Sem, ok? De Abraão, Isaac e Jacó, porque Deus deu para eles como propriedade dessa terra. Então a grande disputa é por um território que Deus consagrou, que Deus separou, que Deus decidiu que seria da linhagem de Sem. Existe toda uma explicação teológica, uma explicação espiritual sobre isso, mas na leitura, infelizmente, a gente não tem tempo. Eu só estou mostrando aqui para vocês porque eu quero que vocês se atentem a esses detalhes no texto, para que a gente consiga caminhar na leitura dentro do Êxodo, compreendendo quem é quem, ok? Então, ler simplesmente por ler, sem ficar atento aos detalhes, faz com que a gente, às vezes, nem queira terminar de ler o livro, que a gente desista no meio do caminho, que a gente não tenha interesse de saber quem são essas pessoas. Percebem que elas têm uma linhagem, elas têm de onde elas saíram, né? Elas não aparecem aqui na história do nada, ok? Por isso Deus dá tanta importância às genealogias e aos nomes. O livro de Êxodo vai falar justamente sobre isso, ok? Então, nossa leitura de hoje termina aqui. Capítulo 1, 2 e 3 de Êxodo, lido, né? Completo. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui para continuar e nós vamos do 4 ao 6 e assim sucessivamente. Amém? Quem está comigo aí só na leitura, Deus abençoe, ótima noite aí para vocês, ótimo dia, ótima tarde, né? Não sei o horário que você está lendo aí, mas que Deus possa abençoar aí teu dia e a gente vai continuar em nome de Jesus amanhã, se Deus quiser. Quem vai ficar aí comigo para oração? Bora lá orar? Hoje eu queria orar um pouco com vocês a respeito dessa questão do início do livro de Êxodo, né? De como Deus levanta esse homem nesse momento da história chamado Moisés, e o quanto esse homem fez a diferença para toda uma nação, para um povo, para um propósito de Deus para aquela nação, mas muito mais que isso, um propósito de Deus de deixar registrado aqui para nós o que Deus irá fazer ou o que Deus já tem feito ao longo da história. Porque o texto bíblico, ele salta para nós como algo muito mais do que simplesmente letras, do que simplesmente histórias, mas fala de um Deus escrevendo uma história, mostrando para nós o que ele está fazendo na humanidade, através de nós, filhos e filhas de Deus. Então Deus mostra que ele mesmo fez uma promessa sobre esse povo chamado Israel, que ele separou, e eles estão agora dentro de um cumprimento de uma promessa, porque Deus disse a Abraão que eles seriam escravos numa terra estrangeira, ok? Mas que Deus iria lá e iria resgatá-los, iria tirá-los dessa escravidão depois de 400 anos e levá-lo para uma terra, levar eles para aquela terra onde Abraão estava, que era Canaã, ok? E daria posse para eles, uma posse eterna. E a palavra fala justamente dessa libertação, que nós também já passamos. Você que é filho e filha de Deus e compreende que o próprio Cristo agora, né, na história, há 2000 anos atrás, veio para nos trazer também essa libertação de um império das trevas e nos levar para o teu reino. E Jesus então voltará para trazer essa nova Jerusalém, essa Canaã celestial, para que nós então venhamos estar com ele eternamente. É dessa terra que nós temos expectativa, é dessa nova Jerusalém, dessa nova Canaã celestial, que nós também temos essa grande expectativa de tomar posse. E por enquanto, então, nós estamos peregrinando, assim como Abraão peregrinou, assim como Isaac peregrinou, assim como Jacó peregrinou, assim como Moisés peregrinou com todo aquele povo, e eles só conseguiram tomar posse depois que eles compreenderam o chamado de Deus para eles. Então nós estamos nesse processo, entender esse processo de Deus na nossa vida também, de libertação, de caminhada no deserto e de terra prometida para nós,
quando Jesus voltar. É o entendimento que nós precisamos ter aqui. Então eu queria orar um pouco sobre isso, eu queria que você refletisse sobre isso, que você começasse a declarar com a sua boca o quanto isso tem sido importante na tua vida, o quanto isso tem sido maravilhoso na história que Deus está escrevendo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar a ministrar essas verdades no teu coração, para que não fique só numa história legal do Velho Testamento. Não, isso é uma verdade espiritual para mim e para você. Jesus, nós queremos nesse momento colocar essa palavra que o Senhor tem dado para nós dentro de um contexto que nós podemos entender para nós hoje, Jesus. E eu quero te agradecer demais, Senhor, porque assim como o Senhor levanta Moisés, esse homem, filho de Joquebede, de Anrão, nesse momento da história, sendo criado no próprio palácio de Faraó, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento necessário para aquele tempo, Moisés tinha, Senhor, um chamado desde o seu ventre. Desde o momento em que o Senhor o chamou, o formou no ventre da sua mãe, ali, do seu pai, como filho, o Senhor já tinha esse propósito, porque esse era o momento da história, Senhor. Esse era o tempo oportuno para o cumprimento dos 400 anos da libertação do seu povo. Senhor, como o Senhor tem agido de forma precisa ao longo da história da humanidade. O Senhor apareceu a Abraão no tempo certo, quando ele era a 10ª geração de uma linhagem. O Senhor apareceu para Isaac no momento certo, porque ele era o próximo a ser o canal do Senhor para a vida dele. O Senhor aparece para Jacó, Senhor, mesmo depois de tudo que aconteceu com esse jovem, fugindo ali, né, do seu lugar de moradia, e o Senhor o chama e mostra para ele qual era o propósito que o Senhor tinha através da vida dele, faz esse chamado. O Senhor traz ele de volta no tempo oportuno, Senhor, para a terra de Canaã, e Jacó então tem os seus filhos criados ali na terra de Canaã. Eles conhecem essa terra que o Senhor deu para eles como herança, e eles começam, Senhor, a falar dessas promessas, de como esse lugar que o Senhor tem prometido para eles é maravilhoso, e como, Senhor, as batalhas já começam a se desenvolver, porque a tomada de território, a tomada das bênçãos que o Senhor tem liberado sobre o seu povo já começam a acontecer ali. Há sempre, Senhor, uma batalha sendo travada. Desde o início, Senhor, com a queda de Adão e Eva, nós vamos percebendo já dentro do livro de Êxodo e agora dentro do livro dentro do livro de Gênesis, Senhor, e agora dentro do livro de Êxodo, nós vamos percebendo esse movimento de tentativa de tirar a bênção que o Senhor tem para nós como filhos, de tirar as promessas do nosso coração, de não nos permitir tomar posse daquilo que já é nosso por herança, como o Senhor já tem prometido desde a eternidade. Jesus, como nós percebemos a maneira de Satanás se mover ao longo da história, principalmente ali, Senhor, naquele território onde os filhos de Adão e Eva já se desenvolviam, depois a linhagem, Senhor, de Sete, que é a próxima linhagem depois praticamente do dilúvio, e aí a gente percebe então Noé no seu tempo sendo esse homem chamado e se desenvolvendo também na história, e as batalhas são grandes, Senhor, e o diabo tentando sempre de alguma maneira macular, tirar, Senhor, os olhos desse povo das promessas e daquilo que o Senhor tem, mas principalmente tirar, Senhor, os teus filhos da comunhão com o Senhor, tirar a nossa vida de termos esse relacionamento com o Senhor. E desde o princípio, esse foi o propósito de Satanás. E até hoje, Senhor, mesmo depois de milhares e milhares de anos, Senhor, a artimanha é a mesma, a maneira de Satanás se mover na história é a mesma, tentando justamente tirar os nossos olhos do Senhor, tirar os nossos olhos de obedecer o Senhor, tirar a nossa vida desse lugar de relacionamento, desse lugar de comunhão com a Tua Palavra, desse lugar de amor e comunhão com o Pai que cria os seus filhos para esse relacionamento.
Senhor, nós queremos compreender essas verdades no nosso espírito e ter um anseio, Senhor, sem medidas pela Tua presença, ter um anseio sem medida pela Tua palavra, Senhor, ter um anseio sem medida por estar nesse lugar, Senhor, aqui, vivendo, Senhor, em comunhão com o Senhor, vivendo um relacionamento realmente, Senhor, de intimidade, desejando Te conhecer cada dia mais, Jesus. Desperta em nós, Senhor, esse desejo e esse anseio, essa fome, essa sede pelo Senhor, Pai. Muita fome, muita sede pelo pão vivo que desce do céu, por essa água viva. Senhor, muito obrigada, Pai, pela vida de Moisés. Muito obrigada por esse homem, Senhor, que atendeu ao chamado que o Senhor tinha para ele naquele tempo. Assim como cada um dos homens e mulheres que o Senhor foi chamando ao longo da história, Senhor, e foram dando ouvidos, e foram crendo no Senhor, e foram persistindo, e foram, Senhor, perseverando mesmo diante de tantas circunstâncias difíceis. Senhor, quando nós falamos de perseguição, quando nós falamos de afronta, nós não temos nem ideia, Jesus, do que é realmente ser perseguido, do que é ser realmente afrontado, do que é ser levado à morte, Senhor, por causa do Senhor, por causa dessa fé que nós temos em Ti, Jesus. E nós queremos, Pai, ao longo desse ano, ao longo dessa leitura, queremos compreender ainda mais, Senhor, esse propósito eterno do Senhor. Ainda que Satanás consiga, Senhor, de alguma maneira, matar o nosso corpo, Senhor, através de algum tipo de perseguição, algum tipo de doença, algum tipo de praga. O Senhor é o nosso resgatador. O Senhor é aquele que vai nos ressuscitar, nos trazer a vida novamente, e nós estaremos com o Senhor, com o nosso corpo transformado, Jesus. Muito obrigada, Deus. Essa é a esperança que nós devemos ter. E essa era, então, a expectativa que Moisés tinha no seu coração quando ele ouve a sua voz ali na sarça, Senhor, mesmo sem Te conhecer ainda, mesmo sem ter tido nenhum tipo de relacionamento com o Senhor. Ainda assim, esse homem tinha o desejo pela eternidade plantado no seu coração, como a Tua palavra diz. O Senhor plantou em nós o desejo da eternidade. O Senhor plantou em nós o desejo de estarmos com o Senhor. Todo vazio que nós às vezes sentimos, toda a falta que nós temos às vezes, Senhor, de companhia, de relacionamento, e que nós buscamos em pessoas, que nós buscamos em bens materiais, que nós buscamos em instituições, que nós buscamos hoje em dia em redes sociais. Pai, é no Senhor que nós encontramos isso. Nós queremos achar, Senhor, esse lugar de intimidade. Nós queremos achar esse lugar de comunhão. Nós queremos achar esse lugar que nos preenche, Senhor, nos fazendo realmente não ter falta de nada, como Davi disse. O Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, por esses textos que o Senhor tem deixado para nós, trazendo essa revelação de libertação, trazendo essa revelação do que o Senhor está fazendo na história, Senhor. E Moisés, nesse momento, então, Pai, tem esse chamado poderoso de ser esse homem que vai guiar o Teu povo a esse processo de libertação, que vai tirá-los das mãos do faraó que tipifica o próprio diabo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem essa libertação para cada um de nós nesse tempo, Senhor. E nós temos Cristo, que já então nos libertou do império das trevas e quer nos transportar, Senhor, para o reino do Seu Filho, para nos levar para esse reino de Deus, para essa terra prometida. Nós estamos nesse processo, Senhor. O deserto ainda é o nosso lugar de passagem ainda hoje, Senhor, mas nós temos a expectativa, porque nós temos uma promessa, Senhor, de estar com o Senhor na Nova Jerusalém, de estar com o Senhor nessa terra prometida que o Senhor tem para nós. E é a nossa terra aqui, Senhor, restaurada. A Tua palavra diz que novos céus e nova terra, Senhor, o Senhor estabelecerá no final de todas as coisas. Com a volta de Cristo, o reino milenar, todas as coisas serão restauradas e o Senhor nos colocará
nessa terra que mana leite e mel, em que a tua presença é o nosso sol, em que a tua presença, Senhor, é a nossa maior alegria, em que nós podemos ter comunhão plena com o Senhor em todos os sentidos. Obrigada, Jesus, por Moisés ter ouvido esse chamado e pela história de Israel, Senhor. Então, nos trazer toda essa revelação, nos trazer todo esse entendimento de libertação, de chamado de Deus para nós, de peregrinação nessa terra até a volta de Jesus. Nós estamos como peregrinos nessa terra. A nossa pátria não é aqui. Nós nascemos do céu, nós nascemos do Senhor e nós precisamos então voltar a estar com o Senhor, como o Senhor deseja que nós estejamos. Obrigada, Jesus, por esse tempo que o Senhor está nos dando, de tanta compreensão na Tua palavra, de tanto, Senhor, compreender os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, que essa leitura seja, Senhor, um momento mais precioso do nosso dia, que esse tempo que nós temos passado com o Senhor seja o nosso tempo mais precioso, onde nós vamos Te conhecendo, Senhor, cada dia mais, aonde o Senhor vai se revelando para nós cada dia mais, e nós então vamos tendo mais convicção, mais certeza, mais firmeza de fé, e nada, Senhor, vai nos tirar do foco, nada vai nos tirar do desejo que nós temos de estar com o Senhor. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor está nos levando a compreender nessa noite. Jesus, eu quero Te agradecer por essa revelação da Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo entendimento que o Senhor nos deu hoje na palavra. Obrigada, Senhor, por essa semente que tem sido plantada no nosso espírito e que aos poucos está germinando, Senhor, está florescendo. E nós então teremos cada dia mais o entendimento da Tua palavra, Senhor, como ela é. Obrigada, Jesus. Nos faz, Senhor, reconhecer o Senhor em tudo que nós estamos vivendo, cada dia da nossa vida. Queremos Te reconhecer, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta, continuando então a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.